Os... Tudo bem? Olha aí. Vou ligar aqui na blusa, né? Atrasei aí, gente. Finalmente cortei meu cabelinho. Quase um monge budista aqui, pelo visto, né? Hoje eu vou falar aí da busca marcial de cada um de nós, né? Cada um tem uma expectativa, que são épocas diferentes, né? Eu estudei numa outra época, arte marcial, né? Tipo assim, comecei a buscar, né? E eu trouxe até umas revistas antigas que fizeram parte aí dessa caminhada aí, dessa busca, né? De um modo geral. E deixa eu só ajeitar aqui. Aí. Vou ligar aqui assim, é muito engraçado. E aí, tudo bem? Sensei Paulo Henrique, agora eu te reconheço. Vou falar aqui de um modo geral, Sensei. Da busca, né, marcial de cada um de nós, que tem umas expectativas, né, que vão esbarrar com aquelas frustrações que a gente está cansado de falar, a constatação do que é real, o que é cinematográfico, né, o que é verdade, o que é exagero, né. Sensei Julielson, cortei o cabelo, tá, gente? Por isso que eu tô aqui sem boné. Tô quase um monge aqui, ó, budista. Então eu trouxe até umas revistas antigas para vocês darem uma olhada aqui. Eu vou tentar mostrar um apanhado, porque essas revistas elas fizeram parte, né? Eu tinha mais, né? Em realidade eu tinha mais revistas e tudo. Tem umas que estão até sem capas aqui, né? Tempo acaba com tudo, né? E é difícil você manter intacto alguma coisa, salvo quando você guarda, sabe? De uma forma extremamente cuidadosa, você tem um determinado cuidado ali e tal, né? Então vou mostrar umas revistas aqui antigas daqui a pouco para vocês, porque fazem parte dessa busca, né? Essa busca de cada um de nós. Lucas, seja bem-vindo, boa tarde aí. Então, como eu estava falando do Sensei Paulo Henrique, que está aqui, hoje ele foi o primeiro a chegar. Desculpem eu tá vendo aí o Sensei Paulo Henrique, como é que é o atraso também? Hoje eu que atrasei, peço desculpa aí. E agradeço os coraçõezinhos aí subindo, porque isso dá uma dinâmica legal aí. Quando a gente começa, né, a querer buscar uma arte marcial para nossa vida, né, obviamente aí Sensei Paulo Henrique bem mais novo, né, parece ser bem mais novo que eu, já veio de uma outra época. Sensei Jolielson também tem uma expressão bem nova, não sei quantos anos vocês têm, né, mas eu sou nascido em 79, né, fui criança nos anos 80, né, adolescente nos anos 90, né, e aí nos anos 2000 eu chego na casa dos meus 20 e poucos e tal, e assim vai. Tô aí com 41. E a busca, né, de um modo geral, é muito individual, eu já cansei de falar isso, né. Você pode estar ali numa turma, né, num dojo, num dojang, numa escola de Kung Fu, né, um dojang de Taekwondo, Hapkido, né, uma arte coreana, ou um dojo mesmo japonês, de arte marcial japonesa, seja onde for, né, até mesmo num grupo de capoeira e tal, a busca é muito individual, né? Então você pode aprender em grupo, né? Uma movimentação técnica, você pode aprender a fazer o kata, o kihon, isso tudo, né? Mas de modo geral, essa busca é muito individual mesmo. Você vai aprender. Nasceu em 90, Sensei? É novo. É novo. Nossa, em 90 eu tava com meus 11 anos, por aí. Então, quando a gente tem uma determinada expectativa do que a gente vai encontrar, já começa aí o drama, né? E como eu digo a vocês, naquela época, nos anos 80, ser criança nos anos 80, pegar todo aquele universo, né, de filme, revistas, né, como essas que eu vou mostrar para vocês, tá vendo? Antigas. Essa aqui, por exemplo,
Eu não sei se eu vou achar o ano dela, tá? Mas já é anos 90. Olha os anúncios da época. Anúncios aqui de filmes, né? Tá vendo? Brasileiros, a tentativa de filmes brasileiros com Paulo Zorello, que rivalizava muito com o... Como é que é o nome? Até entrevistei ele, é um lutador grandão de Full Contact também, era o... Ih, gente, deu branco. Daqui a pouco eu vou lembrar. Ele rivalizava muito, o Zorello com ele. O nome italiano lá, esqueci. De São Paulo também, né? Então nós tínhamos acesso a esse tipo aqui. Aqui quem está aqui? Mostrando, acho que é o Enxun nessa matéria, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não sei se era o Enxun nessa. Pera aí. Kung Fu de um modo geral era, né? O Shifu, já falecido. Li Hongqi. Tá vendo aí, ó? Vendo? Li Hongqi aqui fazendo uma demonstração e tal. Tinham anúncios, né, de dojos de Aikido, tá? Então, ó, isso aqui foi aqui que eu tive acesso visual a uma arte marcial que eu já conhecia quando era criança, de ouvir meu pai falar, né? O pai pesquisava muito. O tal do Sipalkido. Tá vendo? Coreano, uma arte marcial coreana. Ô, Sensei Flávio, tô falando aqui das revistas antigas. Tá aqui, no caso aqui é o Sipalkido, uma arte marcial coreana. Vocês podem ver que a estrutura não tem jeito, que eu canso de falar no meu texto, nos textos. Olha a estrutura, lembra Karatê, ó, lembra um Kyodachi, ó, Shuto, pode ser o Chi. O preparo aqui, ó, pode ser, né, igual do Ryan Yondan. Você vê que é uma mescla, né, das coisas. Aqui o cara, né, era um brasileiro já formado em Sipalkido, né, com um Kamae diferenciado, né, a cultura coreana, né, sempre com umas coisas aqui, os famosos chutes, para não, né. E o símbolo, vocês podem ver que são duas andorinhas, né. Ele fala que tem uma coisa que tem a ver com isso, com a técnica das andorinhas, teria vindo do Kung Fu, né. Ele fala disso de um modo geral. Eu nunca tinha visto antes de ver essa revista, entendeu? Aqui nós temos ó, a estrutura organizada do Sipalkido, né? Aqui é um cara de Tai Chi, na época. Se eu não me engano, ele é lá da Bahia. Esse professor aqui. Acho que é o Alberto França. Executa muito bem, né? Os taolus, né, do Tai Chi. Os katis, né? As formas. Batarelli, tá, gente? O Paulo Zorello rivalizava com Batarelli e eu cheguei a fazer uma entrevista com Batarelli. Aqui nós temos o Steven Seagal falando aqui um brasileiro aqui com ele, né, no mesmo ambiente que ele, que é esse rapaz aqui, né? E eram essas as informações que tínhamos de um modo geral, obviamente, né? Morihei Ueshiba, pai do Aikido, né? Exatamente, Taekwondo. Taekwondo também era chamado de Karatê coreano, Sensei Paulo. Essa parte aqui é muito interessante, porque ele fala aqui da história das artes marciais, né? Nos Estados Unidos, a chegada de cada um, como é que foi, né? Então nós temos o judô, né? Aqui o Kung Fu, chegando nos Estados Unidos, né? O Karatê e o Taekwondo. Tem a chegada dos três, como foi o processo. Então você tinha determinadas informações, né? Aqui nós temos o Chuck Norris, Bobby Wall, o Bill Wallace e o André Lima do Taekwondo, tá? Tá vendo? Bobby Wall em cima, aqui André Lima brasileiro com o Chuck Norris embaixo, aqui de vermelho, o Bill Wallace. E aqui nós tínhamos aqui o famoso Bender Kidd, né? Excelente lutador. A Cynthia Holtrop fazia muito filme na época, tá? E assim ia, gente.
Assim ia, olha só, reparem só, no cantinho, pequenininho, discreto. Aqui, ó, Hélio Gracie, Orion Gracie e Royce Gracie. Aqui. Assim apareciam as matérias com os Gracies nessas revistas. Eles apareciam? Apareciam. Tinham atenção? Tinham. Mas eram muito menos. Não tinha essa de... né? A escola de Wing Chun, do Lee Hong-ki, fazendo anúncio, né? Karatê se tornou Kenpo nos Estados Unidos. Depende, né, o sensei? Porque Karatê, tudo para eles é Karate, né? Que é o Karatê. A pronúncia Karatê, né, para eles é Karate, né? Mas então temos lá o Taekwondo chamado de Karatê coreano. O Kung Fu já teve seu tempo de Karatê chinês. Mas tem mesmo um tal do Kenpo que foi para os Estados Unidos, né? E o Kenpo havaiano, né? E depois virou o Kenpo americano lá com Ed Parker. Tem um desenvolvimento ali, né? James Mitose, o nome desse aí. Tá até aqui nessa reportagem, né? Reportagem de Aikido, né? De um modo geral aqui, né? Então ficava muito nisso. Sensei Wagner Bu jovem ainda aqui, ó, mais jovem. Marcos, seja bem-vindo, né? Aqui eu acho interessante essa passagem, né? Filosofia marcial, o credo do samurai, né? Muito bonito, né? Muito legal. É porque se eu for ler tudo, vai acabar comendo o meu tempo todo, né? Nelma, seja bem-vinda. Aqui, gente, é porque, ó, lembra quando eu falei para vocês de outros carnavais, e até pela internet mesmo, que eu já conhecia o que chamam de Kudo hoje em dia, né? Que era, o nome todo é Karatê, né? Daidojuku Ryu, né? Ryu estilo, Daidojuku é o estilo. Tem uma página aqui rasgada, não sei porquê. Aqui já estava falando da rapaziada do Daidojuku, tá? Deixa eu ver. E aqui, ele em ação. Karatê Daidojuku no Brasil, na época já, tá? O Daidojuku, para quem não sabe, né, é o Kudo. E tem chão, né, tem aquela continuidade no solo e tal. E assim ia. Tá, eu te mando sim. Eu vou bater a foto, aí você vai ver. Essa aqui eu mostrei acho que um dia desse, numa outra live, né? A Kiai, a famosa Kiai, que aqui já trabalhava ali como é que é o nome? O Marcelo Alonso, né? Que é assim com os Greys, fez, né, a carreira dele em cima desse negócio de vale tudo na época, depois MMA. Shifulei Imamura jovem aqui ainda, ó, fazendo anúncio, ó, ainda chamava mais de Wing Chun, né? A escola de Wing Chun dele. Antes mesmo de Sensei Lyoto aparecer, ainda era um menino na época também, ele tem basicamente a minha idade. Sensei Yoshizo Matida, dando uma boa entrevista aqui. Tá vendo? Que ainda é ele, né? Movimentação aí do Basaidai. Do Sotin também tá fazendo aqui. Tem ele e um sensei que eu não lembro o nome aqui agora. Fazendo Sotin, né? E, inclusive, vocês podem ver que, olha o Sotin. Esse é o Sotin que eu aprendi. Né? O kata, o Sotin Dachi e Fudodachi, que é o mesmo kata, mesmo a base, né? Vocês podem ver que é como eu executo, ó. Que é um Kibadachi na diagonal. Tem gente que faz a base de uma forma diferente. Entendeu? Esse é o disse-me-disse do Karatê que eu vejo. Não é assim assado. Quando você vai ver, tá um puta mestre aqui fazendo da mesma forma que eu faço, né? Então, gente, essa história aqui, por exemplo, ó, do Sensei Messias, aprendeu judô na colônia japonesa, muito legal também, né? Parece até o Hélio Gracie aqui em cima, ó. Mas não, é ele. Muito fera, respeitado, mostra como é que eram as lutas naquela época, ó.
Tá vendo? Essas revistas eram muito legais. Kudô hoje está muito popular. Antes era quase desconhecido, estilo muito forte. O que acontece, né, Marcos? Você vê que essa revista que eu acabei de fechar, né? Ela é uma revista dos anos 90, tá? Eu acho que um pouco antes, tá? É que eu não achei o ano aqui. Mas eu acho que ela é um pouco antes de 1993, que foi quando explodiu, né, o golpe dos Grace lá, aquela coisa toda, né? Então, de um modo geral, você via que, pô, por que esse Daidojuku, né, Kudô, não foi para cima, ela não apareceu no UFC? Não foi convidado pelo Ryan Grace, por quê? Né? Tinha um Shidokan também, que era um karatê tipo vindo do Kyokushin, né? Aqui, olha, rapaz, essa aqui, essa foto eu acho impressionante, porque aparece aqui um Shifu hoje conhecido como Monerá, no Wing Chun, do lado do Shifu Imamura, mas, gente, ele está muito diferente. Monerá, Shifu Monerá e Shifu Imamura. Se vocês forem ver o Monerá hoje em dia, vocês não vão reconhecer essa pessoa. Ele aqui, inclusive, fala, se eu não me engano, que ele veio do Taekwondo para, né? Eu acho que foi ele que fala isso, né? Uma coisa bem clássica, né? O Wing Chun bem, ó, direitinho, aquela coisa bonitinha para posar e tudo. Ele que fala, veio do Taekwondo para o Wing Chun e se encontrou lá no Wing Chun, né? Aqui já entra a matéria, né? Do Sensei Jorge, né? Esqueci o nome dele. Shikada, alguma coisa assim, né? Jorge Kishikawa, isso. Aí eles comentam que a prática a mãos nuas, né? Fora o Kendo que eles praticam, né? É o Judô, né? O Sensei Jorge aqui e as pessoas que estão com ele aqui na reportagem, né? E assim vai, né, gente? Não dá para mostrar tudo, ó. Aqui, por exemplo, ó. Aqui está o mestre Francisco Mansur do Jiu-Jitsu mostrando umas execuções, tá? Então, o que acontece? Assim tínhamos acesso ao que era o Jiu-Jitsu, tá? Revista, não havia essa popularidade do Jiu-Jitsu e, para falar a verdade, poucos se interessavam pela luta de solo com relação às massas que gostavam também de filmes de luta, né? De artes marciais. Então acabavam não dando tanta atenção, né? Não convidaram ninguém do Sandá também, são muito bons de queda, convidaram só meia boca de kickbox, ninguém da Nata também, é muito questionável, entendeu, Marcos? Eu sempre questionei aquilo. Aqui, né, umas noções de taekwondo, a competição e tal, e assim eram essas revistas, né? Então, esse aqui, ó, gente, ó, é o Shifu de Rissigny, que fala, nessa reportagem aqui, que estava lá em São Paulo, esse mestre aí, ó, ele é que fala a respeito do quanto o comunismo na China prejudicou os mestres de Kung Fu, né? E o quanto quebrou, né? O Kung Fu, a tradição do Kung Fu durante, sabe, décadas, com aquela proibição da prática, e assim foi, né? Aqui, gente, para vocês terem uma ideia, já tinha começado aí, ó, Marco Ruas, jovem ainda, né? Jovem, ó, um campeonato até de Kyokushin aqui rolando, pau comendo. E eram bem interessantes essas revistas, sabe? Eram bem legais. Aqui, ó, aí já começa a festinha deles, ó. Tá vendo? Renzo Grace, Octógono, né? Que era até diferente, né? Era um circo esse troço. Aqui, ó. Aí já começa, eles já estavam em alta aqui nessa fase. Tá? O Renzo Grace lutando, tá vendo? E assim vai. E aqui tava até aquele irmão dele, né? Que morreu, o Ryan Grace. Quer dizer, já começou a ficar essa coisa aí, né?
deles começarem um movimento e diminuírem tudo isso que a gente gosta, todas essas tradições, né? Foi assim. Aqui tem uma matéria muito legal, ó. O jiu-jitsu contemporâneo no Japão e na Europa é muito interessante, tá? Essa matéria de modo geral, muito legal. Mostra aqui, ó. Tá vendo? Uma revista aqui francesa, na realidade é um jornal, eu acho, né? Mostrando aí as técnicas de jiu-jitsu, né? Que era isso, né? Era o contato da Kodokan do judô na Europa, aqui no Brasil, né? De um modo geral, que ainda era chamado de jiu-jitsu. Ainda não tinha pego o nome judô, né? Ó, Valide aqui já estava aqui, tá vendo? Tá? Então eu nem sei quem fez aqui essa matéria. Eu não sei se já tinha Marcelo Alonso também em outras revistas, eu não sei. Porque ele sempre cobriu essas matérias, né? Eu sei que tem tudo isso, para variar, né? Bruce Lee, né? Tinha matérias sobre ele e tal, blá. Essa aqui que eu achei interessante na época, tá sem a capa, mas na época eu corri, né? Para comprar. Obviamente ainda tinha Van Damme em revista, né? Agora, essa matéria aqui que foi que me mandou, que me motivou a comprar, né? Deixa eu ver se eu acho a matéria, pera aí. Cadê a matéria? Achei. Pera aí, é que a revista é velha. Olha aí. Gogen Yamaguchi. Quando eu vi isso eu fiquei louco. Falei, cara, que karatê diferente. Eu não conhecia nada, né? Não conhecia, né? Que no final das contas essas técnicas também estão no Shotokan. Feito de um modo diferenciado, mas estão lá, né? E aí as técnicas, né? Super bem apresentadas, tá vendo? Teixô, Kakuto, entendeu? Tudo aí, o HD, tá vendo? Eram maravilhosas. Eu lamento muito você não ver um material desse hoje em dia, sabe? Isso tudo fez parte dessa busca, né? Eu trouxe essas revistas pra gente falar um pouco disso, né? Revistas bem mais democráticas, respeitando todas as artes sem desacreditar nenhuma, como é feito hoje em dia. Exatamente, Marcos. Exatamente, é isso. É sobre isso que eu falo. É sobre isso a alma desse trabalho na internet que eu tenho. Gente, vamos nós, entendeu? Que gostamos das artes clássicas, que acreditamos na eficiência, vivemos isso nas nossas vidas, vamos nós nos unirmos para propagar nessa mídia social que é a internet, a arte que a gente pratica, a ajudar outros profissionais de outras artes tradicionais a propagarem seus caminhos. Porque isso aqui só vai voltar, sabe? Esse tipo de trabalho, esse tipo de valorização só vai voltar se tiver ação. Ação técnica da gente meter a cara, treinar, fazer boas demonstrações, entendeu? Propaganda. Quem puder investir dinheiro, tipo, cara, vamos fazer uma demonstração, vamos alugar um espaço, qualquer coisa. Se não, não vai ter jeito, não vai mudar, né? Sensei João aqui, ó, do Chorinho, muito gente fina ele. Sempre propagando informações, parabéns, Sensei. Muito obrigado, Sensei João. E sempre teu apoio também conta bastante. Sensei João, ele veste a camisa do Karatê mesmo, ele é do Shorin-ryu, né? Muito compenetrado, muito, como é que se diz? Empenhado, né, em propagar o Karatê. No caso dele, estilo Shorin, mas ele sempre gostou desse trabalho, que ele sabe que é do Shotokan, mas é para todos nós, né, no final das contas. E eu acho isso, né? Então, naquela época, era esse tipo, né, de informação que tínhamos. Não havia essa política antipática a qual o Marcos, aí, o Punk Buda, nos falou, né? Que havia realmente uma visão mais democrática, né? Todo mundo tinha vez, né? Nós, hoje em dia, somos muito prejudicados, de um modo geral, né? E desacreditados, como, né, como ele mesmo se expressou aí. Então você fala que você é do jiu-jitsu, está tudo certo.
Você da luta livre, pô, caramba, tem história do passado, do Muay Thai, tá certo, do boxe, né? Do judô, vai, eles respeitam, sabe que são perigosos também. Agora fala que é karatê, no máximo ele vai lembrar do Sensei Lyoto, né? Ou no mínimo do Sensei Vinicius Anto. Mas a realidade é que criou-se, né, toda essa atmosfera negativa para cima da gente. Com o advento do UFC, os Gracies mudaram muito a mentalidade das pessoas. Hoje todo mundo se acha conhecedor e acham que só o que está no UFC funciona. É difícil mudar essa mentalidade, infelizmente. Mas é por isso mesmo que eu estou falando aí, ô Marcos, que a gente tem que se unir. Esse trabalho sempre foi por todos nós. Não tem hipocrisia, nem mentira, nem contação de história. Ô, Cris, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa noite já, né? Eu sempre falei, gente, quero ganhar dinheiro, quero propagar sim meu trabalho, né? Mas, de um modo geral, eu estou falando de karatê pelo karatê, né? Falar do karatê é você ajudar o karatê. Então você está fazendo uma coisa pelo karatê. Apesar de você não estar, né? Você não poder falar pelo karatê num sentido mais amplo, você não ser um mestre, você ser um faixa preta, né? Apenas. Isso é relativo, a gente já sabe disso, a gente discutiu isso outras vezes, né? O negócio do conhecimento que as pessoas têm, às vezes não formalizaram exames, né? Não tem um determinado grau no papel, mas tem um bom conhecimento, conhecimento que faz sobreviver, conhecimento que qualifica para o indivíduo ensinar muito bem, muitos de nós temos, né? Então a gente pode sim falar do karatê e essencialmente até pelo karatê, né? Até porque se estou no ambiente que eu sou o karatê, aqui o resto é kung fu, judô, jiu-jitsu, luta livre, taekwondo e tal, eu sou o cara que estou ali pelo karatê. Eu vou falar por nós, né? Mas eu particularmente não gosto de me colocar como um cara que está falando, me posicionando pelo universo do karatê, que é diversificado na mentalidade, né? Então eu deixo os lobos se comerem, deixo os grandões baterem cabeça aí na vaidade deles, enquanto eles me julgam de vaidosos, de vaidoso, né, por estar aqui fazendo esse tipo de trabalho. Mas a realidade é que eu quero uma reação, entendeu? Eu quero uma reação da gente. Eu quero que a gente acredite no nosso sistema. Eu quero que a gente vá fazer. Eu quero que a gente mostre serviço. Eu quero que a gente venha, sabe, que nós venhamos a nos unir. Entendeu? Porque não tem outro caminho. Senão, o karatê ele vai ficar no fundo do quintal nas casas, ou com o Fu, que quase não chegou direito aqui, vai morrer na praia, entendeu? Vai ficar tudo secundário, umas coisinhas, sabe? Coadjuvantes. Enquanto a estrelinha vai ser sempre Muay Thai, boxe, jiu-jitsu. Porque o que acontece? Não adianta, a gente não vai mudar a mentalidade de quem gosta daquela perspectiva, daquele ângulo, né? Porque muitos ali já conheceram as artes marciais dessa forma. Muitos ali já são doutrinados com aquela mentalidade. Não, se é lutador, tem que provar que é bom. Não, não tem desculpa de filosofia. Não, não tem desculpa de que se vai usar técnica mortal. Não, pô, não é possível que não sabe entrar num ringue e lutar, se defender. Quer dizer, tem que só matar a pessoa. Tem gente que vem com esse argumento. E aí eu diria, cara, dependendo da investida de quem esteja na minha frente, um judoca, um cara do jiu-jitsu, são perigosos. E sim, se eu tiver que me desvencilhar dele, uma coisa mais letal, que venha a deixar uma sequela no indivíduo, né, como uma cegueira ou qualquer outra coisa, eu vou fazer. Eu tenho que sobreviver. Porque o karatê, ele é para sobrevivência. Né? E você vê hoje em dia gente do Shotokan desfazendo do Shotokan. Não, o Shotokan é um karatê mais moderno, mais esportivo. É uma pinóia. Mentira. É só observar o karatê bem praticado e com a ótica marcial dos caras antigos, do próprio André Bertel, que a gente vai ver que tem uma marcialidade ali. Que os caras não são bobos. A diferença é que eu sou uma pessoa que venho e mostro. E por mostrar, o nego pega a pedra e taca em mim. Não pode, tá falando merda aí e tal. A diferença é essa, entendeu? Porque eu falo, cara, tá aqui no estilo, é possível fazer.
Se vocês, maioria, não querem fazer, o problema é de vocês. Agora, negar que tem determinadas técnicas, determinados registros técnicos nesse estilo, tão quanto tem nos outros, isso aí já são outros 500, né? Então, eu acho que é disso que a gente precisa. Ação, né? Não é querer provar nada em ringue, porque ainda temos a mesma postura, né? Porque a verdade é essa, não dá para usar Karatê-Do, né? Diante do jiu-jitsu, tá? Sem regras. Eles costumam dizer que eles é que estão na vantagem. Mentira, é vantagem para os dois lados. E eles estão muito mais risco se não tiver regra alguma, tá? Eles têm de fato a favor o fato de que, não tem tempo, a gente, né? Mas espera, em compensação eles correm mais riscos, porque a gente está liberado para fazer qualquer coisa. Entendeu? Bater onde for, morder onde for, furar o olho e assim vai. Isso não é brincadeira. Porque você bota aí um cara altamente treinado em karatê numa briga na rua com um cara do jiu-jitsu, cara, vai ter muita coisa. Vai ser cotovelo na cara, dedo no olho, muita coisa vai fazer. Então não venha dizer que, entendeu? Mas não adianta, a gente não vai provar essas pessoas que seguem essa lavagem cerebral do passado para hoje, né? Mas a gente pode fazer um novo público, a gente pode reviver essas verdades. Gente, assim como o Krav Maga vai pegar na traqueia, vai furar o olho, vai quebrar um braço, o Karatê, ele tem tudo isso. Se o Krav Maga tem, é porque buscou muito no Karatê, buscou em elementos de Kung Fu, sabe? Veio lá também de elementos do Judô. Ele vem de coisas tradicionais, né? Então as pessoas ficam endeusando os sistemas modernos e cuspindo no prato que comeram esses mestres que fundaram esses sistemas modernos, né? Então a gente tem que se unir para poder fazer, né? O Cris botou, mas isso apenas para quem nasceu antes de 2000. Eu sou da geração que comprava revistas de lutas das décadas de 80. Então, Cris, tá aí, ó. Já mostrei aqui hoje, ó. A velha Kiaia. Eu tinha até mais, né? Essa aqui, ó. Cinturão negro. Aqui, ó. Tipo de reportagem que tinha, quer ver? Interessante. Era eu que eu já mostrei pro povo aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Cadê o cara, pô? Aqui, ó. Goguen Yamaguchi. Pai de Goshin Yamaguchi, do Goju Ryu. Entendeu, Cris? Mas eu fui criança nos anos 80, né? Você também deve ter sido. Então a gente ainda tem uma salvação. E é a nossa geração que tem que trabalhar. Porque, por exemplo, esse cara aqui, Marco Ruas, rivalizou com o jiu-jitsu com essa mentalidade de só um funciona, né? Mas até o Marco Ruas, né? Que é um grande lutador, um grande representante da coisa, né? Ele nunca quis representar uma arte marcial só, tá? Principalmente aí na fase do jiu-jitsu atacando todo mundo, né? E ele também tem seus limites no sentido de, não, isso aqui não quero não, técnica com isso, com aquilo, não acredito e tal. Ele gosta mais de porradaria mesmo. Ele gosta do contato mesmo, que não é errado. Mas tipo, cara, essas técnicas que eu trago aqui, que outros profissionais do próprio Karatê, inclusive mais graduados que eu, não falam, elas têm funcionalidade em situações. Só que sim, vai ter que calejar a mão, vai ter que ficar treinando lá, pá, na madeira, tem que ficar igual maluco. Não tem outro jeito. Entendeu? Se o cara do jiu-jitsu tinha aquela orelha lá inchada assim, nós temos que ter o calo, sei quem aqui treinado. Não tem jeito. Tem que ter a faca da mão, treinar, senão não tem serventia, vai ser uma porradinha normal, vai machucar ninguém, né? Mas essas pessoas não acreditam nisso porque também nem quiseram tentar aquilo. O próprio Marco Ruas, quando ridiculariza aquele Lacerda lá, né, que eu não vou botar a mão no fogo pelo Lacerda porque eu não conheci, eu só vi aquele vídeo, inclusive até torci, né? Falei, porra, legal aí, vai derrubar os caras, né? Com esses toques que eu já sabia que existia, né? Mas não sabia qual era a arte que tinha aquilo vivo naquela época. Na realidade, aquilo tem no Kung Fu, né?
Aquilo tem em alguns estilos de jiu-jitsu, como no caso aí do Yawara, né? Que ele dizia representar. Mas não deu em nada, né? Mas quando ele fala, por exemplo, do Lacerda, ele fala, tocou e tal, não fez nada, falava a gente ficar socando parede, não sei mais o que. Quer dizer, o Lacerda já tinha acesso, com todas as picaretagens dele lá, a esse tipo de treinamento. Então, se você pega aí, hoje, um vídeo do Moro Rigaona, tá? E joga na internet lá pra ver, Moro Rigaona, você vai ver o Goju Ryu, ele batendo em parede, soco, né, tudo, o braço. Isso, para essa rapaziada daqui em diante, não dá em nada. Entendeu? É uma teoria furada. Treinar dedo, né, de modo geral. Então, cara, para essas pessoas é soco boxeado, chute, cotovelada, joelhada e agarre. Não vai mudar. Porque, de fato, são técnicas, né, mais diretas, objetivas, que qualquer pessoa capta logo. Fora as quedas, né? Vamos lá, aqui o Marcos está colocando aqui, né? Espera aí que eu perdi aqui. É porque pessoas que não conseguem entender... Espera aí. O Marcos botou que as pessoas não conseguem entender a diferença entre defesa pessoal e luta de ringue. Exatamente. É muito difícil colocar marcialidade num ringue, exatamente. E aí começou a bagunça aí lá atrás com os Gracie, né? Porque eles acreditavam que aqueles poias eram grandes representantes. E quando aparecia gente boa, tipo o Sensei Paulo Afonso, nego abafou. Né? Procurem lá, Paulo Afonso, Sensei Paulo Afonso. Vai aparecer no Vale Tudo, no YouTube, né? Derrubando um cara de jiu-jitsu e fica estribuchando lá com uma porrada dele só. Entendeu? Duas coisas atrapalharam: o UFC e as falácias Gracie de um lado, e os exageros do cinema do Kung Fu, que gera muita fantasia. No meio disso estão os leigos, que acabam indo para o que é mais palpável. Exatamente, é por aí, Marcos. Como a gente conversa muito, a gente já sabe do que a gente está falando, né? Aí o Chris botou aqui, mas admito, caras como Dominique Valera, Bill Wallace, Peter Cunningham, né? Benny Urquidez, que começaram no Karatê e migraram para o Full Contact, bem são lembrados hoje, deve ser né? Nem são lembrados. Não sei, porque eu acho aí, gente, se vocês pegam uma luta com sinceridade, né? Vamos sair um pouco da nossa área do Karatê, vamos pro ringue. Pega aí o Benny Urquidez, citado aí pelo Chris, e comparem as lutas profissionais dele, até mesmo o desempenho no filme do Jack Chan, você vai ver, cara, as pessoas falam, não, Jack Chan é filme também, pera aí, para fazer uma cena como ele fez com o Benny Urquidez, o cara tem um puta conhecimento técnico também, né, porque eu não vejo um cara de MMA de hoje fazendo uma cena tão rápida, com movimentação rápida, chute, não vejo. Eles não têm técnica para fazer no tempo do Benny Urquidez, tá? Que era um cara de verdade, né? Então você vê o Jack Chan fazendo, vocês vão ver como é que o Benny Urquidez, mesmo no filme, tem técnica pra caramba, né? E o Jack Chan acompanha no pau a pau ali. No filme ele vence, né? O Jack Chan vence, porque ele era o herói do filme lá. Mas você vê que ele tem técnica pra caramba, assim, né? Então, naquela época, as pessoas acreditavam no potencial do artista marcial no cinema. Hoje em dia, se você vai pro cinema, pronto. Se você se lança aqui na internet, você é bundão. No cinema, você é bundão. Se você não tiver lutas, você é um bundão, né? Para essas pessoas. Então, se vocês pegam as lutas profissionais do Benny Urquidez e comparam com esses caras lutando aí, em pé, gente, desculpa, mas o Benny Urquidez, nessa coisa de boxe, cotovelo, chute, joelhada, tá anos-luz que esses caras. Tá anos-luz. Inclusive, ele fez uma luta dura na época, né? Um cara de Muay Thai, né? Eu não lembro se ele perde ou empata, acho que ele perde, não sei, mas ele vai lá e aprende também, como dizem que ele aprendeu o jiu-jitsu, né? Então o Benny Urquidez foi um dos melhores lutadores americanos, sim, profissionais, né?
impressionante. Você vê as lutas dele, são fantásticas. É muito melhor que esse cara de MMA. Muito. Se tivesse negócio de chão incluso ali, incluído, cara, porra, ele ia mandar ver. O cara era danado. Ramil Lacerda foi um grande falastrão que lia e via revistas como essas e filmes que lhes davam de bom. E acabou desacreditando ainda mais essas técnicas. Exatamente. É o que eu falei, eu não vou defender o Marcos, porque eu não sei a procedência do Lacerda. Ele zanzou ali entre os profissionais, sim, tá? Meu sensei conheceu ele, né? Tomou um maigueri, inclusive, do meu sensei. O grande mestre, acho que é Med, de judô, um francês, que dava aula aqui no Rio, que inclusive Marco Ruas conhecia também, treinou judô com ele, né? Porque o Marco Ruas fez as opções dele, mas era faixa preta de taekwondo, conhecia, né, o karatê, o pessoal do karatê ele conhecia, chegou a socar Makiwara, conheceu, né, a coisa. E como eu falei numa outra live, ele conheceu, ele foi aluno também de Itamar, da capoeira, mesmo professor do meu pai. Foi aluno do mestre Rodney, né? Esqueci o sobrenome dele agora, de Taekwondo, foi formado por ele, que foi também professor do meu pai, e assim vai, né? Porque eles moravam na mesma região ali no Flamengo, né? Como eu já falei. Então, o Rodney, o Rodney não, o Ruas também veio um ambiente diversificado, gostava dessa, gostava daquela, né? Não tinha aquela coisa de jiu-jitsu. Ele tinha a mesma mentalidade do meu pai, mesma mentalidade. Porra, negócio é... Só que meu pai era mais crédulo com relação a como eu sou, com essas técnicas, esses detalhes, né? O Ruas era mais pancadaria mesmo. O Ben Urquides está dizendo Marcos aqui pra gente, foi uma lenda. Pelo que sei, ele é faixa preta de 6 ou 7 estilos. Karate Shotokan, Judô, Aikido, Taekwondo, entre outras. O próprio Jiu-Jitsu brasileiro, Muay Thai, né? Ele foi se atualizando. E aí o Cris botou, inclusive o Ben teve uma treta com o Rorion. Nunca soube não, Cris, depois conta aí pra gente. Porra, tomara que ele tenha se dado bem, mas do jeito que eles paparam um monte de bobo lá fora... Se você não souber, cara, não tem jeito. Se você não souber ou como lutar contra o jiu-jitsu, ou o que é o jiu-jitsu, você corre o risco de perder, né? Porque ele não vai ficar querendo te derrubar como judoca, né? Ele quer catar tua perna, ele quer te cinturar. E o cara que não tá ali, né? Pode lutar pra caramba, mas o cara não conhece aquilo, sabe? Ele vai ficar meio que igual um bobo ali, não vai saber o que fazer, né? Ele vai ser pego de surpresa. Então o jiu-jitsu foi sim, né? Um efeito surpresa naquela época, tem o seu mérito, né? Mas o problema é que é o que a gente comentou aqui. Cara, mas não tinha ninguém à altura também, né? Porra, que fosse representante de outras artes marciais. Aí o Marcos falou, muito superior mesmo. Ben Urquides e Bill Wallace sabiam judô e wrestling. Porque os Gracie não os desafiaram no auge. Duvido que ganhassem. Esses caras não eram só lutadores, eram artistas marciais. Exatamente. Esse é o ponto, Marcos. É isso que eu sempre busquei pra mim. E graças a Deus já ouvi isso. Cara, você é um artista marcial. Pô, tô no caminho certo. Ah, você é um karateca diferenciado. Tô no caminho certo. Porque quando você é um karateca diferenciado, um taekwondista diferenciado, né? Um cara do Kung Fu diferenciado. Cara, você tem uma personalidade. Você vai passar mais discriminação. Você vai ser mais incompreendido, né? Não por ser gênio, não, porque não é meu caso. Eu não sou gênio de nada. Mas ter uma personalidade ali já incomoda os outros, né? E isso é típico de uma arte viva, de você com a arte, você com a movimentação, você sabendo entender o que você está praticando, né? Não sendo uma coisa mecânica só, bonitinha, para todo mundo ver. Eu penso isso, né? E dentro das possibilidades que a gente pode treinar, eu treino, né? É aquilo que eu falo, não comecei com 5 anos de idade como o Bertel, não tenho oportunidade de treinar no Japão, né? Tenho meus problemas aqui de coluna, né? E assim vai, a gente vai fazendo como pode, como dá, né? O Rorion disse que o derrubou facilmente, mas era em caráter puramente de sparring. Benny não lutou para valer, mas o Rorion gosta de contar vantagem. Nossa, mas é todos eles.
O Marcos é uma postura, Deus que me perdoe, muito nojenta, cara. Muito nojenta. Eles souberam, o Horion soube a época de investir, de atacar, né? E, pô, cara, desculpa, mas levou o pior de nós lá pra fora, assim, tipo assim, o pior lado do brasileiro, o arrogante. Ah, isso aí não funciona. Essa coisa, sabe, do carioca folgado. Desculpa, eu não me identifico com isso. Eu sou carioca, mas não me identifico com uma arte marcial sendo vendida como melhor que outras, sem budô, sem espírito, sem nada. Isso é uma coisa. O jiu-jitsu em si são outros 500. Inclusive, os méritos que a família, que o lado do Fada, o lado dos Gracie tem com o jiu-jitsu, é para bater palma, é para tirar chapéu. Mas a postura, cara, não é legal. Né? O Chris, por exemplo, é faixa marrom de jiu-jitsu. Tá? Um bom faixa azul, ele sabe disso, de jiu-jitsu, que é a primeira depois da branca, se eu não me engano, pode papar um karateca ingênuo, faixa preta. Tá? Se o cara não tem um treinamento firme dentro do karatê, mesmo sendo preta, ele pode sambar com um azul de jiu-jitsu. Então o Chris estudou bastante jiu-jitsu, provavelmente. Se ele é marrom, ele aprendeu muito. E ainda assim, ele não perde o interesse de conhecer o karatê, conhecer outras artes marciais. Entendeu? É um homem mente aberta. Né? Mas por quê? Apesar dele ter se interessado pelo jiu-jitsu, ele nunca, pelo visto, desfez do valor das outras. Entendeu? Então acho que se houvesse mais crises por aí do jiu-jitsu, a gente ia ganhar muito mais, né? Porque muitos dos adeptos do jiu-jitsu iam perceber que eles têm uma arte maravilhosa, tão quanto é o karatê, e não uma arte melhor, né? Como o karatê não é melhor que o jiu-jitsu, e o jiu-jitsu não é melhor que o karatê, né? São artes que se complementam até demais, né? Eu vi, o Marcos está dizendo aqui, né? O primeiro Cris botou exato aqui, e o Marcos botou, eu vi esses dias um Gracie falando pro Malibu que planejaram provocar o Mike Tyson numa balada só para gravar. Isso é muito mau caratismo. Vergonha. Eu não duvido. Eu não duvido que tenham feito algo equivalente ou exatamente isso aí não, entendeu, Marcos? Porque eles eram quizumbeiros, eu acho que não tem nada a ver isso, sabe? Peraí que estão batendo aqui. Oi, que foi? Deve ser minha filha batendo na porta. Sou da geração Kung Fu de David Carradine. Ah, então. Isso aí quem via muito era meu pai. Isso aí é dos anos 70, né? Mas é muito excelente. Filosoficamente é o Karate Kid do Kung Fu, né? E o Karate Kid é a série Kung Fu do Karate, né? Muito bom, né? Agora, e o próprio Chris, se fizer uma comparação entre o Karatê e o próprio Kung Fu com o Jiu-Jitsu, ele sabe que o Jiu-Jitsu não é menor que essas duas artes, não é inferior tecnicamente, mas também não é melhor, não é tipo assim, ele é superior, né? E não é pior nem melhor, ele é uma coisa equivalente, basta o cara conhecer. E ele deve admitir que entre aprender Jiu-Jitsu e o Karatê, o Jiu-Jitsu é mais fácil de ser compreendido, né? Eu particularmente olhando, pega aqui, e derruba, e puxa, dá lá o Morotegari, que chamam de baiano, pega no mata-leão, tá, pô, sabe? Então, cara, é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Do que o cara entender por que ele tá aqui, por que tá aqui, né? Por que faz essa cruzada aqui, né? O coça, o quê? Pá. Sabe? É mais difícil, as bases, né? O que criticamos é a postura dos Gracie e não a arte, que vem muito, que é muito eficiente, sim. Exatamente, o problema é a postura. É a mesma coisa que a gente esquematizar o karatê especificamente, né, contra o boxe, o muay thai e o jiu-jitsu, acabar com o jogo deles e começar a pregar, e tá vendo? A nossa arte é melhor. O tempo mostrou isso, nos preparamos e tal. Vai ser arrogante, não é isso que a gente quer. A gente só quer que a arte que a gente pratica seja respeitada, seja valorizada, né?
Então, naquela época, as buscas, de um modo geral, eram outras, né? A gente tinha esses focos. Eram raros os livros de artes marciais, mas também quando tu encontrava, você ficava ali um tempão. Hoje em dia é um descaso, porque você tem fácil. A molecada tem o canal lá Combate, tem a revista Tatame, né? E não tem mais a diversidade, as pessoas estão cansadas, porque as pessoas até gostariam de acreditar no que a gente acredita, né? Tipo, legal, né? Se tivesse. Mas no final das contas nada funciona, só isso aí mesmo que funciona. Só o suco do boxe mesmo, entendeu? As quedas do judô, do jiu-jitsu e tal. Quer dizer, é complexo, né? Você conversar com essas pessoas. O que eles veem, postura Cobra Kai que eles tinham, exatamente. E é engraçado aí você falar isso, Marcos, que é o que eu canso de falar, né? A postura Cobra Kai, né? Que nos anos 80, o vilão era o ridículo, né? O vilão era o cara escroto, que fazia bullying com os outros, né? E quando envolvia arte marcial, pô, o cara que batia nos outros, o cara que não sabia lutar, o cara que era mais fraco, né? Isso era ridículo, né? Mas a postura em si de não, piedade é para os fracos, inimigo não merece compaixão, pá, né? Aquela coisa do Johnny e tal. Cara, aquilo ninguém queria aquilo. Não era legal. Aquilo estava sendo mostrado, ó, isso é errado. Fazer isso é errado. Você não pode aniquilar uma pessoa na rua porque é um inimigo, não merece compaixão, uma coisa neurótica. Né? Pintar de gostosão, jaquetinha, né? Moto, como ele fazia lá. Porra, tinha uma postura arrogante. Hoje em dia ele inverte isso. Não, uma coisa que começou com uma brincadeira num filme americano, lá numa série de comédia, foi levado a sério por uma porrada de gente. Não, o Johnny que era o bom, o Daniel que era o intruso, que quis roubar a namorada dele. Isso tudo começa com uma brincadeira. Não sei se vocês já leram isso, mas começou como uma brincadeira. Só que na realidade você esbarra com pessoas que pensam de fato assim. Entendeu? Porque a minoria dos meus colegas, né, achavam o Daniel, né, porra, é fraco, é babaca e tudo, o outro é que é legal. A maioria queria ver o Miyagi ensinar o garoto para poder, né, mas já tinha um ou outro ali que mentira, o velho vai bater, entendeu? Já quebrava o espírito do filme. Tá, ele era muito velho para bater mão de garotão e tal, não seria assim numa realidade. Mas espera aí, existem velhos orientais que eles fazem umas coisas bem incríveis, né? Aquele mestre que eu mostrei aqui de meu de Kung Fu, eu fiz talvez 2 meses no máximo de escola de Kung Fu, né? E eu vou falar para vocês, eu me afastei, passei anos sem ver, mas quando eu ainda era jovem, tá? Ele ainda era vivo. E eu ouvi falar que ele tinha sofrido uma tentativa de assalto. Gente, ele já devia ter 80 anos quando eu tinha aula com ele, quase isso, se não tivesse. Tá? E ele sofreu uma tentativa de assalto lá no centro da cidade. Ele desarmou um bandido velho, ele já está muito mais velho. Se ele não tinha 80 quando eu conheci, ele estava com quase 90 na época que aconteceu isso, que eu ouvi falar. Desarmou um e matou o outro, meu amigo. Que fim levou, como é que foi aquilo, eu não sei. Mas para vocês verem, a concepção era outra. Nego escracha. Quem gosta do jiu-jitsu, aí da mentalidade Gracie, acredita nas histórias que eles contam, quando falam que porque o Tanaka assinou papel para não lutar, o Jay Lee assinou papel. Cara, eu vou contar só 2 histórias que eu ouvi. Tá? Tanaka parece que o cara foi assaltar o carro dele e falou, você não pode fazer isso. Ele chegou e flagrou o cara, né? Sai pra lá, japonês, sai pra lá e tal. Na hora que o cara avançou pro Sensei Tanaka, já falecido, ele deu como se fosse um Mikazuki, ele só que quase uma wacha já, no joelho do cara. O cara riu ali, ficou aleijado. Esse cara nunca mais teve o joelho normal. Tá? Ele virou flanelinha e mancando para sempre. Não deu jeito mais no joelho dele. Parece que a rótula, né, andou, saiu para dentro, acho que foi para dentro que ela andou, aquela parte aqui da frente. O mestre Kim, uma vez lá
na Rede Manchete, naquela época do programa Clube da Criança, que ele dava aula, na hora do almoço, lá na parte de almoço da Manchete, né, no refeitório, um segurança enchendo o saco. Ah, esse japonês vem pra cá, blá 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 blá. E ele ouviu, não gostou. Por que você tá falando isso, mestre Kim? Ele falou ele mesmo. O mestre não é japonês, o mestre é coreano. Ah, tudo igual, blá blá blá. O mestre Kim quebrou o pé da cadeira. O cara grande até, né? Ele deu um chute de sapato, né? Pá, quebrou o pé da cadeira. O cara caiu. Tava almoçando. Levantou todo apavorado. Era isso que acontecia naquele tempo. Entendeu? Era esse tipo de histórias que a gente ouvia desses caras. Então eram caras que não brincavam em serviço, não tinham concepção esportiva, sabiam vender o esporte, mas eles tinham treinado para a realidade. Hoje, falar isso, esse cara é um babaca, fica contando historinha de japonês, de coreano. Esse é o problema. Entendeu? Essas histórias não ganharam força, eles foram extremamente desrespeitados por não terem topado o joguinho, né? Você vê que o Hugo Duarte topou, né, da luta livre, lutou, perdeu às vezes que lutou lá com o Rickson, mas ganhou de outros caras do jiu-jitsu. Ficou aquela guerrinha, né? Eugênio Tadeu também, quer dizer, quem topou aquilo ali até ganhou muito dinheiro, até ganhou fama e notoriedade, mesmo perdendo os Gracies. Mas ganhou respeito, porque lutou, aquela coisa. E nós, ó, né? Hoje o que temos é uma inversão de valores, infelizmente. Exatamente. Aí o bonito era o cara, o bad boy lá da orelhinha, né? Nos anos 90. Pela cara, quer dizer, cara, uma coisa. O cara que tinha a postura do vilão do filme. Ele não era um cara, porra, uma postura leve. Quer dizer, a arte marcial só prestava jiu-jitsu, como a melhor no status. E você tinha que ser cara de ruim, cara orelha estourada. E eu não sei porquê, que juntou um monte de orelhudo naquela época. Parece que tinha que era, né? Que tinha que ter a orelha abano, de abano, né? Uma coisa esquisita. Quer dizer, acabou com a própria postura do próprio jiu-jitsu. A própria, entendeu? Que chegou aqui no Brasil com outra cara. Né? O Mitsui Maeda fazia desafios públicos, entre outros japoneses, mas nunca soube de história de nenhum mestre japonês, né? Do Kano Ryu Jujutsu, que era o que virou jiu-jitsu, que depois seguiu como judô, fazendo, sabe, arruaça, desafiando gente fraca, botando nego pra dormir, pra pegar a mulher dos outros em boate, nego chutando o cara, sabe, umas coisas que não cabiam. Entende? Então é isso que o Marcos falou, inversão de valores. De lá para cá foi gradativamente. Aquela postura antipática do vilão do filme foi sendo uma coisa, mas isso aí que é a realidade. A realidade, se o cara luta, é normal, né? Ele tem, né, testosterona, sabe? Gosta de adrenalina, tudo era, né? Testosterona, adrenalina, tudo isso. Tudo isso conta e o cara... Pô, mas peraí, o valor? E o bem? E aquilo usado para o bem? Para defender pessoas? Acabou. É balela. Aí com os anos foram criando a ideia de que Budô nunca existiu. Até dentro do Karatê. E aí o pessoal do Karatê, né, o pessoal das artes marciais orientais, do Kung Fu, então, nossa, o que tem de machão no Kung Fu, entendeu? Que apoia só coisa... Não, tem que lutar mesmo, tem que ir lá. Porra, mas não aparece ninguém de expressão. Né? E aí começou, não, esse negócio de Budô, isso aí inventaram, né? Pra vender a coisa bonitinha. Outros falam, não, isso aí o próprio americano trabalhou muito a imagem disso, né? Pra poder domesticar ali o japonês. Quer dizer, umas coisas absurdas, cara. Umas coisas absurdas que eu já ouvi. Tudo para justificar o erro. Que é uma coisa impressionante. Não tinha isso naquela época. Não tinha. Entendeu? Nós queríamos aprender uma coisa para nos defender, né? Para nos defendermos, para poder trazer um valor para a nossa vida, ensinar aquilo adiante, né? Então a busca era diferenciada, né? E, infelizmente a coisa desvirtuou e cabe a nós aí tentarmos de um modo geral
lutar pelo tradicional, cada um pela sua arte e todos unidos. Né? Meu tempo está acabando e segunda-feira eu tô aí de novo. Grande abraço aí, ouço!